Sabe aquela fase que testa a paciência de qualquer um quando a criança começa a ficar respondona? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse assunto para entender o que está por trás disso e, o mais importante, como lidar com a situação de um jeito que constrói respeito de verdade e não mágoa. Quem é que nunca ouviu um "você não manda em mim" ou aquele "não quero" que ecoa pela casa? São frases que, nossa, parecem que fazem o sangue ferver na hora, né? É um momento de desafio puro que muitas vezes deixa a gente sem saber o que fazer. A primeira reação é quase sempre a mesma. A gente se sente desrespeitado. É frustrante, é irritante. Mas e se a gente tentasse olhar por outro ângulo? E se por trás dessa atitude toda tiver algo completamente diferente? Algo que, na verdade, não é sobre a gente, mas sobre o que está acontecendo dentro da própria criança. Certo. Então vamos fundo nisso. Para a gente saber como agir, o primeiro passo é entender o que realmente está por trás dessa atitude. E aqui está a grande virada de chave. O que para a gente parece pura e simples falta de respeito, na verdade é uma combinação de duas coisas bem poderosas. Primeiro, uma emoção muito intensa que a criança ainda não sabe como lidar. E segundo, uma busca natural por autonomia, por sentir que ela também tem voz e algum controle sobre o próprio mundo. E olha que interessante, isso é um sinal de desenvolvimento. É um marco importante. A criança está, pela primeira vez, descobrindo que ela tem uma vontade própria que é diferente da nossa. Por mais que seja irritante para a gente, é uma parte super saudável e até esperada do crescimento. Sabendo disso tudo, onde é que a gente costuma errar? A gente cai no que se pode chamar de armadilha do poder. É uma reação quase que instintiva, sabe? Mas que no fim das contas só piora tudo. Vamos ser sinceros. Qual é a reação mais comum, quase automática, quando uma criança responde atravessado para a gente? O que o nosso instinto grita para a gente fazer? Pois é, geralmente a reação é uma dessas aí. A gente entra numa disputa de quem pode mais. A gente tenta gritar mais alto, usa de ironia para diminuir a criança, às vezes até humilha, ou então aplica um castigo ali, na hora, no calor da emoção. O resultado? O conflito só aumenta. E a consequência dessa abordagem é muito, muito clara. Isso não ensina respeito, de jeito nenhum. O que isso ensina é a criança ter medo, o que acaba com a confiança, ou então ensina que a vida é uma eterna guerra de poder. E com certeza não é isso que a gente quer. Ok, se entrar na briga pelo poder não funciona, qual é a alternativa? Bom, existe um caminho bem mais eficaz que a gente pode dividir em 5 passos bem práticos. Vamos ver. A base de tudo, o princípio que guia essa nova abordagem é o seguinte: separar o sentimento da forma como ele é expresso. O sentimento da criança, seja raiva, frustração, o que for, é válido. Ninguém pode dizer que ela não deveria sentir aquilo. Agora, a maneira como ela comunica esse sentimento, isso sim precisa de orientação. Então, vamos aos passos práticos. Primeiro, interromper a fala com calma, mas com firmeza. Segundo, ensinar a alternativa, dar as palavras certas. Terceiro, e muito importante, conversar sobre respeito só depois que a crise passar. Quarto, oferecer pequenas escolhas para devolver a sensação de controle. E quinto, que talvez seja o mais poderoso de todos, ser o exemplo da comunicação que a gente quer ver. Esse segundo passo é fundamental. Muitas vezes a criança explode porque ela simplesmente não tem o vocabulário para expressar o que sente. Então, dar a ela uma frase pronta, como "filho", em vez de gritar, tenta dizer "eu não gostei disso", é como dar uma ferramenta. É algo que ela vai usar para a vida toda. E por que é tão importante esperar a crise passar? A neurociência explica isso de um jeito bem simples. No meio de uma explosão de raiva, o cérebro racional da criança meio que desliga. Ele não consegue processar, não consegue aprender. Tentar dar uma lição de moral naquele momento é literalmente perda de tempo. A calma é o terreno fértil para o aprendizado. Bom, vamos amarrar todas essas ideias. No fim do dia, o que a gente está tentando construir com tudo isso? A base de tudo é uma coisa só: respeito. Mas o respeito de verdade. E aqui vai uma frase para a gente nunca esquecer. O respeito genuíno, aquele que fica, que é de dentro para fora, ele nunca, jamais nasce do medo ou da intimidação. A raiz dele é outra, completamente diferente. Então, de onde ele vem? Ele nasce de uma combinação poderosa. De um lado, limites firmes, claros e consistentes. Do outro, um vínculo de afeto que é mantido, que é protegido. A criança entende que existem regras, claro, mas ela também se sente segura e amada, mesmo quando erra.
O que a gente está fazendo, na prática, tem nome: é educação emocional. É ensinar uma das lições mais valiosas da vida. Tá tudo bem sentir qualquer coisa. Todos os sentimentos são permitidos. O nosso trabalho é aprender a expressar esses sentimentos com as palavras certas, sem machucar ninguém no processo. Isso nos leva à reflexão final. O nosso objetivo não é criar uma criança que obedece sem questionar, que nunca discorda. O objetivo é formar alguém que saiba como discordar, com respeito. E como a gente ensina essa habilidade tão preciosa no dia a dia? A resposta está naqueles passos: validar o que ela sente, corrigir o jeito que ela fala e, acima de qualquer coisa, ser o exemplo.